Boa noite, tudo jóia, pessoal? Hoje, ó, tem um casinho aqui de oito elementos, 9 elementos, tá? Onde eu já fiz a parte da dentina, né? Usei aí o meu mockup, né, para fazer a aplicação da dentina, né? Fiz o corte do jeito que eu gosto, do jeito que eu mostro para vocês sempre, né? Fiz o corte aqui, né, no formato côncavo, tá? No formato aqui dois chifrinhos aqui, né, ó, os dois lobos mais altos e mais salientes, né, para eu poder colocar os mamelos lá dentro. Então já deixei pronto a parte da dentina. Hoje eu vou fazer a estratificação, né, para vocês verem aqui já ao vivo, né, que é o caso realmente, que é um caso clínico. A gente está copiando, né. Deixa eu pegar aqui o nosso planejamento. A gente fez um planejamento impresso. Então está aqui o nosso planejamento impresso, né? Esse aqui já que o paciente usa em boca, né? Então o desafio aqui, né? Copiar uma peça bem bonita, né? Uma peça que foi feita pelo Giovanni Junques aí, ó. Um cara conhecido aí, né? E trabalha muito bem. Parabéns pelo teu trabalho, Giovanni. Muito top, né? Se você ver essa live aí, parabéns aí, cara. Muito, muito top mesmo, né? Então a gente já reproduziu, né? Fizemos a reprodução desse material aqui, né? Com o Zeta, né? Com o silicone, tá? E a partir disso aqui a gente fez estrutura, reduzimos, né? Fizemos todo o trabalho aí de CAD. E aí a gente está aí fazendo a aplicação, ó, de acordo, ó, vocês vejam que tem espaço para eu fazer a minha estratificação, né? Então é a partir daqui que a gente vai hoje, tá? Então eu vou usar aqui um corantezinho, né, para a gente poder visualizar melhor aí os nossos efeitos, tá? Usar os corantes da Smileline. Tá, aqui eu vou usar um efeito opalescente, tá? A gente vai usar aqui, ó, nas proximais. Vou fazer em todos eles isso aí, tá? Vou usar nas proximais, ó. Eu gosto sempre, pessoal, de ir fazendo, eu faço a distal de um incisivo central, vou lá e faço a outra distal. Daí eu vou comparando, né? Não fica diferente o posicionamento dos efeitos, não fica diferente a forma, né, de colocação ali dos efeitos, tá? Ó, aqui eu quero deixar só proximal mesmo, tá? Eu posso deixar em dentina ali aparecendo, porque eu deixei eles mais salientes um pouco. Ó, galera, agora eu vou fechar aqui, ó, essa concavidade, ó, eu vou fechar com o efeito opalescente, tá? Essa é pretal, Gênito? Não, essa não é pretal não, cara. Por Essa que você optou por não ser pretal essa aí? Por quê, cara? Porque a exigência estética desse paciente, e por ser parcial também, né? A gente tem uma exigência alta esteticamente, né? E o paciente é muito jovem, esse paciente é muito jovem e é de um cliente muito especial também, né? Onde a gente fez aí uma avaliação e o que ele procura, o que o paciente procura, que ele queria bastante translucidez, halo opaco, mamelo, tinha bastante detalhe para reproduzir nesse trabalho. Eu não ia conseguir reproduzir tudo que ele queria com uma pretal, embora a pretal seja linda, maravilhosa. Só que o que ele buscava aqui, né, eu precisei optar por essa técnica, tá? E por ser parcial também, né? Aí você tem que acabar integrando ela com o restante, né? A pergunta é porque, só compartilhando aqui com vocês, pessoal, eu fiz um curso modular com o Gênito, tive esse grande prazer de fazer um curso modular com o paciente. E aí todos os alunos fizeram casos pretal e eu fiz o caso estratificado, né? O Gênito deu a liberdade da gente desenvolver a técnica que achasse melhor, né? E o trabalho que ficasse melhor ia para a boca. Então, assim, eu tive a oportunidade de ver as provas de todas as peças em boca e vi o resultado da peça que foi escolhida e foi, né, colocada em boca, né, foi instalada. E a diferença de uma estratificada, e olha que eu caprichei na minha estratificação, Ficou né, com linda, cara. lamela e tudo mais. Com a pretal, na boca eu me rendi e vi que realmente não tem tanta diferença assim. Tem, É né? quase nada, né?
É mais pra gente, né? É mais pro técnico, mais pro ego, É né? mais do tempo. Aqui tá fora no Fora? YouTube. Né? Opa, voltei. Foco melhor aqui. Então, eu pude comprovar. Um trabalho pretal, que você tem uma segurança da resistência. Não só isso, né? Uma vez estando pronto oclusais, palatina, ali a incisal, não tem como errar, né? Até tava brincando com o pessoal ali, gente. Hum, E pode não ficar o trabalho mais bonito, se você estratificar assim não tão bem. Mas errado não fica, porque já está exato. tudo pronto. Linha média, plano Exatamente, oclusal, cara. né? Lógico, a gente sempre quer Cara, fazer mais e o melhor, né? te dá um poder de produtividade muito grande, né? Então, assim, ó, quanto eu demoro para fazer uma peça dessa aqui, uma aplicação, né, de um protocolo, vamos colocar um protocolo completo, né? E, geralmente eu vou demorar de 14 a 16 horas para entre aplicar e dar acabamento. No protocolo um protocolo de técnica pretal, eu vou no máximo 8 horas, né? No máximo, se eu quiser enfeitar muito, né? Sim. Mas é lógico, para o olho do técnico, se você olhar na mão, o estratificado vai ficar mais bonito, com certeza, né? Só que me dá um trabalho enorme. E assim, e não me deixa seguro, né? Porque como tá tudo em cerâmica, né? As cúspides, Uhum. né? Os bordos, e às vezes acontece acidentes, né? O paciente quebrar, fraturar, e aí depois para a gente ajustar esse trabalho acaba sendo bem complicado, né? Você vê, galera, nem estava programado pro Paulinho estar aqui, cara, me ajudando. Que honra, hein? Um professor de peso aqui, cara. Tá me avaliando aqui ainda, ó. Tá me botando pressão aqui. Não tá ficando tão bom, não. Né, Paulinho? Paulinho achou que eu não fazia mais nada aqui no laboratório, só fazia live. Só contava o dinheiro, né? Não é. Tá aí, cara, uma coisa que, olha, bicho, não tenho tido tempo pra isso, cara. Ai, cara. A gente tem que agradecer a Deus pela profissão que a gente tem, bicho, sério mesmo. Profissão que te permite ter liberdade. Eu vejo bastante gente que reclama, né? Mas bastante gente que reclama, mas não se dedica como tem que ser, né? Não faz, não faz acontecer, né, cara? É que sempre tem uma desculpa para não fazer, né? Então aí vai ser sempre chororô mesmo, né? Mas a gente que se dedica, que tem uma responsabilidade e coloca realmente o nosso compromisso com o paciente em primeiro lugar, a gente tem sempre um retorno muito grande, né? E bem satisfatório. Olha, você está enxergando um borrifadorzinho ali? Então aham, a gente tem esse compromisso, né? Os resultados não é só trabalhar muito, galera, sabe? Mas vem os resultados. A gente não pode deixar, porque uma coisa deu errado, às vezes, né, Paulinho? A gente às vezes já, não, cara, poxa, prótese é toda profissão, para você ter um destaque, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que se dedicar mais do que o normal, né? E trabalhar da maneira certa, né? Quando a gente fala da maneira certa, ser mais assertivo no que você está fazendo, né? Exato. Procurar os fundamentos e trabalhar em cima dos fundamentos. Porque uma coisa assim que eu errei no início da carreira às vezes você acha que você trabalhar até altas horas, né? Trabalhar muito é o correto. Se você não estiver trabalhando com os fundamentos corretos, fazendo da forma correta, talvez você está trabalhando demais e não está resolvendo o seu problema, né? Exatamente. Eu comento com meus funcionários, falo, cara, você vai esculpir um dente, está aprendendo ali, né? Estou ensinando. E aí ele está esculpindo sem ter direcionamento, sem ter os fundamentos principais ali de um dente, de anatomia. Fala, cara, você vai ficar aqui o dia inteiro esculpindo e não vai aprender. Está trabalhando errado. Exatamente. Está se esforçando, parabéns pelo comportamento de se esforçar, mas vem cá, pega um livro aqui, vamos buscar. Você tem que saber o que você está fazendo. Exatamente, A cara. habilidade você vai moldando conforme você vai praticando, mas tem que ser fundamentado, né? Exatamente, cara. E, assim, eu escutei agora, acho que foi ontem, cara,
Tem na internet alguém falando, né? Tem bastante gente que fala bastante coisa legal aí na internet, mas estava escutando o seguinte, que somente o esforço, você somente se esforçar sem direcionamento, é mesmo que você ficar patinando no lugar, você não sai do lugar, não vai para lugar nenhum, né? E aí ele deu um exemplo, né, sobre um escritor, né? O escritor, tipo, ninguém vai, só para, né, só para vocês entenderem, ninguém vai te, por exemplo, ninguém vai te pagar só porque você se esforçou. Não vai existir isso, só pelo teu esforço. Ele vai te pagar se você se esforçou e você entregou o resultado. Então, se você não entregar resultado, de nada adianta o teu esforço. Eu falo para os meninos aqui no laboratório, porque às vezes a gente, como qualquer outro lugar, a gente vai, tem as nossas reuniões, tanto tem reuniões, né, para parabenizar. Inclusive, eu estou devendo aí uma reunião aí esse mês para a gente comemorar nossas metas, né? Acredito que a gente vai fazer aí amanhã, de repente aproveitar o curso do Paulinho, né? Então, assim, a gente tem os objetivos e a gente se esforça, mas entrega o resultado. Então, ele estava falando sobre um escritor, né? O escritor ficou o ano inteiro, se abdicou da família, se isolou e ficou o ano inteiro trabalhando para escrever um livro, para lançar o livro no final do ano. E ele se esforçou muito, teve muito esforço, né? Realmente se dedicou ao máximo para escrever aquele livro. E aí lançou o livro. Só que a crítica não gostou do livro dele. E ele não vendeu nada, né? Não teve nenhuma venda, fez 0 vendas. E aí, só o esforço resolveu o lado dele? Não, né? Porque ele não apresentou resultado, né? Então, a gente precisa ter o direcionamento, né? Como o Paulinho estava falando ali, se você está trabalhando sem direcionamento, sem os fundamentos, sem ciência, né? Sem saber o que está fazendo, infelizmente você vai ser mais um na multidão, às vezes, sabe? Chega uma etapa que você precisa realmente investir no teu conhecimento, né? Ampliar o teu conhecimento. Como que foi, Paulinho, para você? Como você conseguiu melhorar o teu trabalho? Como você conseguiu ser reconhecido profissionalmente? A primeira coisa, isso eu não sabia, descobri há pouco tempo, foi pelo meu comportamento, né? A mudança de comportamento. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, focada nos meus objetivos. Eu lembro quando eu tinha 9 anos eu vendia picolé. Então eu era focado em vender picolé. Eu queria ser o melhor picolézeiro lá de uma cidade chamada Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, né? E então eu sempre fui muito esforçado. Só que assim, por muitas vezes, isso é um fato, né, real, você nem é tão valorizado pelo teu esforço, né? E às vezes isso vai frustrando a gente no meio do caminho. Por quê? O que você falou aí tem todo sentido. Eu me esforçava, mas não vinha o resultado. Então, o esforço, às vezes, ele não é suficiente. Já é um bom caminho, né? Mas onde eu fui aprender realmente foi buscar o conhecimento, e aí com professores fora, e praticar aquilo que eu aprendi, somando com essa disciplina que eu sempre tive, né? É por isso que eu falo sempre para meus colaboradores, cara, pratica com fundamento, da forma, entre aspas, né? Da forma correta. Porque se você praticar, não tem erro. Você está fundamentado, você está praticando, o resultado vai vir mais cedo ou mais tarde, ele aparece. Depende muito do teu empenho. Então, eu acho assim, a primeira coisa que gerou a melhoria do meu trabalho foi meu comportamento de entender que não é só o esforço, você tem que aprender os fundamentos e seguir firme, sem esmorecer, né? Exatamente, cara. Você tocou aí numa questão, né? A questão da resiliência, né? Não desistir, né, cara? As adversidades, elas vão vir sempre. Sempre. Eu enfrento muitas dificuldades em muitas áreas aí, e a gente precisa enfrentar. Precisa ter a coragem de enfrentar. Às vezes a gente tem medo, né, de enfrentar. Mas, cara, tem que vencer o medo, né? O medo é coisa da nossa mente.
É coisa da nossa mente mesmo. Nossa mente, às vezes, ela nos ajuda muito, mas às vezes ela nos atrapalha muito, né? A preocupação, né? O próprio nome já diz aí, se preocupar, né? E a gente não consegue, às vezes, agir, né, de maneira correta, porque o medo, ele acaba te induzindo a errar, né? Então, vai pegar um caso para fazer, estuda ele antes, né? Tenha segurança, tá? Se você sabe fazer, tenha segurança e faça, né? Execute, né? Se você tiver fundamentação, você vai conseguir realizar, né? Então, perguntaram ali o que é esse azulzinho, chegaram atrasado aí. É. Azulzinho é uma massa opalescente, tá? Opalescente. Seria, no EMEC seria um OE1, tá? A Noritake, Paulinho, o que seria? Então, a Noritake, ela tem algumas massas que podem reproduzir esse efeito aí, né? O T-Blue é o que é mais próximo, né, desse efeito aí, tá? Eu uso nessa região, eu estou usando o Aqua Blue 1, só que a gente tem que fazer numa espessura assim não tão espessa, porque ela é uma massa opalescente azul, né? Só que tem que ter uma certa espessura. Se você colocar muito espesso, vai ficar forte. Então, tudo é a dosagem, né, do que você está fazendo. Você entender o resultado que a massa te fornece e fazer da forma mais adequada. Isso aí mesmo. Mas, por exemplo, o T-Blue na Noritake, ele é transparente ou ele é opalescente? É uma dúvida que eu tenho, às vezes O o pessoal me T-Blue é um pergunta. opalescente, Opalescente. mas ele tem característica transparente, translúcida, né? Ele não é 100% transparente. Essa informação aí eu tive do Pablo Vitor, que veio do Japão, né? E ele me confirmou isso aí no curso que ele fez lá, que o T-Blue é uma massa opalescente. Entendi. Isso é fonte da fábrica mesmo, né? Uma dúvida que eu tinha, cara, porque às vezes, tipo, na cerâmica que eu utilizo aqui, o T-Blue, ele não tem opalescência, sabe? Sim. É um transparente azul. Então, por que eu perguntei? Porque o transparente, se for transparente e não for opalescente, ele vai se comportar da mesma maneira em qualquer dinâmica de luz, né? Sim. Qualquer luz que for inserida sobre ele, ele vai se comportar da mesma maneira, ele vai ser transparente azulado, tá? Então, o opalescente, ele tem uma mudança na sua dinâmica de luz, dependendo da luz que é inserida sobre ele, né? Então, se você tem uma luz branca inserida sobre o opalescente com fundo escuro, ele vai ser azul. Se você tem uma luz uma luz ultravioleta, né? E mesmo com fundo, né, com fundo escuro da boca, ela já vai ter uma outra coloração que vai ser o âmbar, tá? Então tem uma variação de coloração, né, tem uma variação óptica nesse tipo de massa, tá? De acordo com de acordo com a luz que é incidida sobre ela. Então eu gosto muito de usar o opalescente, eu não gosto de usar os transparentes, tá? Eu não gosto de usar os transparentes justamente por isso, porque o nosso dente, ele não tem uma cor azul fixa, né? É sempre opalescente, dependendo da luz que é incedida sobre ele, você vai enxergar de uma maneira diferente essa cor. Agora a gente vai usar uma massa de mamelo, tá? Para bloquear um pouco. Que eu vou ler as perguntas aqui. Cara, se tiver pergunta aí, vai me falando aqui.
Então, eu sempre vou fazer esses mamelos, né, o mesial e distal, tá? Em cima dos lóbulos que eu criei anteriormente. O Rafael Liberar perguntou aqui, mestre, boa noite. Quando começa a dar bolha na estrutura por, tá meio quantidade, sei lá, do opaco esfarelado, qual a solução? É com você, meu brother. Fala, Paulinho, Se o opaco está esfarelado, você está com um problema na base, né? Da sua do seu protocolo. A solução é tirar e reaplicar tudo novamente, né? Até porque se ele está esfarelado, eu creio que você vai ter um problema de adesão na sua cerâmica, né? Adesão entre o metal e entre a cerâmica. Na Noritac, qual a massa para mamelo? O Anderson Freitas. O Anderson, eu tenho usado a própria dentina opaca da cor que eu estou estratificando. Por exemplo, se é A1, trabalho, eu aplico A1 mesmo. No máximo, uma dentina opaca A2, para ficar um pouquinho mais cromatizado o mamelo, né? Mas existe o mamelão 1, mamelão 2, né? Você pode usar também, mas eu tenho tido um bom resultado com as massas de mamelo, perdão, de dentina opaca, porque a gente consegue ter uma dosagem mais tranquila, principalmente para quem está aprendendo. Se você exagerar um pouquinho, ela não vai ficar tão forte, sabe? Fica mais discreto. Então, hoje em dia, o paciente quer um trabalho mais discreto. Hoje em dia, a pedida é não ter mamelo, né? Mas aí, quando você faz, fica aquele mamelo bem sutil lá no fundo. O mais importante é não deixar o mamelo bem na parte externa, quase no esmalte, praticamente, né? O mamelo, ele faz parte da dentina ali, né? O esmalte vem e recobre ele. Então, tomar cuidado na hora de recobrir e deixar o mamelo internamente do dente. Tem muita pessoa de fora que segue, né? Tem. Isso é internacional, né? Da onde? Pertinho do Paraguai aqui. Pessoal, quem tiver pergunta, faz pergunta aí pro mestre aí. Não pode fazer pro Paulinho que eu vou aplicando aqui. Que isso aqui é para amanhã de manhã. Aqui. Isso aqui é para amanhã cedo, galera. Amanhã do meio-dia. Tem que tá mandando isso aqui. Vou olhar aqui no YouTube aqui. Ó, quantas queimas você pode dar na cerâmica com temperatura 30 graus abaixo da final? Cara, eu dou várias. Eu perco até a conta. Mas é várias mesmo, né? Normalmente são 6, né, Paulinho? Com glaze e tal, né? Quantas você faz? Não entendi, perdão. Quantas queimas você dá na cerâmica? No protocolo, no caso, né? Como eu faço a maioria metalocerâmica, eu dou 5 queimas. O Anderson Freitas perguntou aqui se ele pode fazer teu curso sem ter a formação de TPD, mas ele já trabalha na área e está começando com a aplicação. Pode, com certeza. Não precisa ter formação, você tem que ter um pouco de experiência. Costumo dizer uma coisa, pessoal, vou falar bem a verdade aqui, né? Abertamente é bom, claro, a gente ter formação
técnica, né? TPD e tal, né? Mas, vamos lá. Não é isso que vai mudar teu jogo, não, né? O jogo vai mudar na tua dedicação, hein? Tá? Então não deixa de fazer curso só porque você não tem o TPD. Isso não vai ser julgamento para você não fazer o curso, tá? Ninguém vai te julgar por isso. Aqui no YouTube, o Leandro Leite, boa noite. Nas dentes gengival, usando Noritac, você usa condicionador antes do opaco? Qual você usa, né? Eu sei que usa, eu não uso. Então, Leandro, o condicionador de opaco, né? Ele não tem a ver com a cerâmica em si que você está aplicando. Ele tem a ver com o metal que você está trabalhando. Existem metais que oxidam mais, existem metais que oxidam menos, né? E o condicionador ele é indicado para metais que têm uma pouca oxidação. Exemplos aí, os cromo cobalto, né? Então, o cromo cobalto, por ele ter uma oxidação deficitária, você é obrigado a usar um condicionador de opaco, tá? Então, não tem a ver com a cerâmica, tem a ver com o metal que você está trabalhando. No meu caso, os metais que eu trabalho, eu não utilizo, eu já aplico opaco diretamente após a oxidação. Eu já aplico, quando eu vou fazer metalcerâmica, geralmente eu mando fresar o metal e ele é cobalto, né? Daí eu aplico para poder gerar uma melhor oxidação, né? Gerar uma melhor adesividade do metal com a cerâmica, né? Com o opaco. E fica bom pra caramba. Gruda que é uma beleza. Em cima. Mas eu faço muito pouco metal, né, galera? Então, quem é o cara do metal aí é o Paulinho. Em cima dessa fala do Ginto, Leandro, se você aplicar sobre um metal que tem uma boa oxidação, não vai fazer mal nenhum, tá? Só tá fazendo um benefício ao seu trabalho, né? Não tem problema, mas a indicação mesmo é para metais que têm uma pouca oxidação. Porque a adesão da cerâmica com o metal, ela precisa da oxidação para ter a ligação química, né? Esse óxido, essa capa preta, às vezes meio esverdeada, dependendo dos metais, tem troca iônica com o opaco. Então, isso faz com que tenha uma união química. É um dos fatores aí entre alguns de adesão entre o metal e a cerâmica. Uma pergunta bem legal aqui, ó. O Anderson Freitas, né, que está começando, ele observou que seu trabalho está com um dente maior do que os naturais. Ou seja, os dentes vizinhos aí do lado, né, os molares e premolares. Explica aí. Você está participando. Esse trabalho eu não conversei com o Gêneto, entendeu? Amplamente sobre ele, mas ele está participando, ele está partindo de um projeto que está em Boca sendo usado, né? Então ele está replicando uma coisa que já está aprovada em Boca. Mas percebam que o projeto aqui, ó, eu não fiz gengiva aqui, né? Depois a gente vai fazer cobertura. Mas eu creio que ele está dizendo, ó, tá vendo os dentes posteriores? Ah, mas isso aqui, ó, observe que aqui, ó, isso aqui é um preparo para faceta. Eu vou fazer as facetas depois aqui, tá? Melhorar todo esse contorno aqui, tá? Vai fazer uma curva de pi. Exatamente. Correta, todos os dentes. Isso, exatamente. Acho que a pergunta dele foi mais nesse sentido, mas olhando ainda não aplicou gengiva. Essa parte que você está aplicando é o dente em si, que é a coroa e a raiz, né? Isso. Exatamente. Eu utilizo o Virona Light e atualmente eu estou utilizando o Fitcast 2. O Virona Light ele está um pouco caro, ele dobrou o preço e aí a gente nunca pode ficar refém de uma marca só, né? Então o Eric Padovani e o Marlon lá de Cuiabá estavam usando esse metal Fitcast 2 e estavam tendo ótimos resultados e eu comecei a testar ele e realmente é um bom metal. Tem respeitando a bula dele, né? Fazendo da forma que está indicada, você vai ter bom resultado com ele.
Alguém falou que o Blue não tem nada a ver com o OE1. Como assim? Entendi. Anderson Pereira. Ô Anderson, nenhuma massa da Noritac vai ser igual ao OE1, tá? Você vai achar massas que são similares. Então, quando você faz a cocção de um OE1, o efeito óptico dele, que a gente vê principalmente frontalmente, é um transparente azulado. Ele tem efeito opalescente? Tem, mas isso vai se comportar conforme a dinâmica da luz. O T-Blue, ele é um transparente azulado. Falar que é igualzinho, não vai ser igual, entendeu? Mas é o que mais se aproxima. O Aqua Blue 1 também parece um pouco, só que ele é mais azulzinho até, entendeu? Então, assim, a gente faz uma analogia, porque todo mundo pergunta, e aquela cor? É a que mais aproxima, tá? Dificilmente vai ter uma cerâmica que vai bater certinho com a outra, né? Senão não precisava ter marcas, Senão, né? não mudaria. Então, a receita de cada um é diferente. Mas é igual a ICE, né? A ICE também se aproxima, o Transpon se aproxima muito do OE1, mas não é igual. Igual não é, mas também não tem outra coisa que se aproxime mais, né? O Anderson está perguntando aqui qual que é a massa verde que você está aplicando aí, que ele está anotando lá, está fazendo um rascunho. Então, acho que é o Transpa 2. Seria o equivalente ao OE2, tá? O Lincoln, essa aplicação que o Gineton está fazendo aqui não é Noritac, tá? Ele está aplicando sobre uma estrutura de zircônia e ele está usando a Ice Zircon. Você tem uma tabelinha de conversão, não tem? De todas as massas? Tem, Você mas disponibiliza isso no curso? no curso sim. Aham. Tem que ter alguma coisa pro curso, né, pessoal? Senão aí fica... Tem que ter. tem que ter as cartas na manga do curso lá, né? Senão aí vocês ficam mal acostumados, né? A gente converteu para 10 cerâmicas, né? Diferentes. Aí esse dia atrás tinha um aluno lá que queria que eu convertesse para uma cerâmica que saiu de limpa, ó. Willis. Falei, aí você, né? Não tem também essa. Não tem também essa. Não tem também esse. Essa cerâmica dele já deve estar vencida, né? Porque aí ele já saiu, acho que tem mais de 10 anos, não tem? É, bem mais, né? Acho que quando eu entrei na prótese, faz 20 anos, já não tinha mais. Mas pergunta aí, né? Tô pedindo pra você ir mais pra direita do YouTube aí. Só que se eu vir por direito no YouTube, sai do Instagram, né? É que ele tá gravando para o Instagram e o YouTube, aí tem que favorecer os dois, né? E eu mesmo quase não enxergo o modelo, né? O Valdileia, manda a pergunta de novo aí, porque ela ficou para trás e aí a gente responde aí. Pergunta novamente aí, por favor. É que tá tudo organizado aqui, se mexer, sai da posição aqui. Rogério, eu tô aplicando, não tô olhando pra tela, né? Quem tá dando uma olhada aí é o Paulinho, mas tenho paciência aí, galera. Não é tão simples, não. Eu pensei que você aplicava, fazia live, andava de lancha, fazia tudo ao mesmo tempo, cara. Não dá, né, cara?
É feriado, queria ir para lá, né? Eu achei que era só eu que tinha dificuldade. Quando vou fazer um trabalho, eu tenho que ficar concentrado e não gosto nem que ninguém entre na minha sala. Eu também, mas... A Valdileia não quis perguntar, não. que ela falou? Ficou brava. Ficou brava? Não, tô brincando. Ela falou que fez uma pergunta às 7h32. Eu queria que a gente respondesse, mas também ficou para trás ali, né? Não tem como voltar, senão eu perco a imagem aqui. Aí, gente, então, o Anderson falou que achava ainda que você ainda cozinhava para Beatriz. Né? Na cozinha, né, cara? Foda, né, bicho? E não tem preguiça, né, cara? Tem que ter... Uma pergunta interessante aqui, gente. Então, Hum. tem o Fabinho Souza. Tem alguma proporção da estrutura correta para não correr o risco de fraturar a gengiva? Então, você tem que ter uma extensão nessa parte radicular aqui, ó, tá? Essa parte aqui eu não faço assoalho nenhum, né? Mas a parte radicular para poder envolver o dente ali é bem importante. A pergunta: algum trabalho seu já fraturou a gengiva em boca? Já Eu fraturou. achei que você ia falar que não. Mas eu sei o porquê fraturou, né? Adaptação dos implantes. Adaptação dos implantes. Às vezes hoje, muito raro, né? Isso não acontece mais, mas principalmente quando você vai fazer flange, você deixa a gengiva encostando nos implantes, né? Daí fratura, tá? No caso da metalocerâmica, pessoal, vocês têm que tomar cuidado, principalmente em implantes que estão, quando coloca o intermediário e eles estão acima do nível gengival. Então, isso cria uma concavidade ali no mini pilar, na prótese, na área basal ali da prótese. Então, tomar bastante cuidado para tirar qualquer excesso de cerâmica que fique ao redor do componente, porque o eixo de inserção da prótese, às vezes, é diferente do que é no modelo. A boca, o dentista não tem o mesmo acesso que a gente tem no modelo. Então, conforme ele vai colocar, se você deixar algum excesso ali e ele for apertando o parafuso, pega na cerâmica e é onde lasca a gengiva. Só que isso é só na hora da adaptação mesmo, né, da prótese em boca. Então, sempre, na hora que estiver já aplicando a cerâmica, vir com o instrumental e tirar a cerâmica que fica ali ao redor do componente, deixando uma inserção livre no modelo, tá? A Valdileia fez a pergunta novamente. Vou ler para você. Os implantes estão palatinizados. Gostaria de saber como fica a vida útil do trabalho, já que a força mastigatória não está no longo eixo do implante. Toma, responda isso aí, cara. Responda você. Ô Valdileia, depois o Ginto complementa aqui, entendeu? Nem sempre você vai colocar os implantes. O que eu vou passar aqui é meu conhecimento prático de técnico. E como eu sou acadêmico aí em odontologia, a gente tem estudado um pouquinho sobre implante, tá? Não estou dizendo o seu caso, que está bem palatinizado. Então, provavelmente está muito fora do eixo, né? Com certeza, não tem... Mas nenhum implante você consegue colocar ele no mesmo direcionamento dos dentes, tá? Na mesma posição que o dente teria. Então, assim, eu acho que isso aí, o que tem que ser avaliado desta forma que você me perguntou? A qualidade do osso, se o osso é um osso cortical, se ele é um osso que não é esponjoso, né? Todos nós temos ossos diferentes. Tem pessoas que têm um osso mais cortical, que é mais duro, né? Tem pessoas que têm um osso mais esponjoso. Tem pessoas que têm uma doença chamada osteoporose, que com certeza fragiliza a qualidade desse osso. Então, tem que ser avaliado de paciente para paciente. E também o tamanho dos implantes. De repente, você tem implantes longos.
É o posicionamento que eu digo em relação à parede óssea. Porque eu mesmo esse final de semana, eu fiz um caso que tinha 12 implantes. Um implante do lado do outro. Então eu não concordo muito com essa filosofia, porque para mim o que retém o implante é o osso. E se você não dá espaço entre um implante e o outro, ao redor do implante, estou falando bem leigamente, tá? Ao redor do implante não tem estrutura óssea para reter aquele osso, para segurar, para dar sustentabilidade àquele osso, àquele implante. Então, de repente, ele está palatinizado, mas ele é um implante longo, a qualidade do osso é boa, é um implante que tem uma estrutura ao redor suficiente para estabilizar ele. Então, de repente, o trabalho tem uma longevidade maior. Logicamente que ele posicionar de uma forma mais adequada, isso vai se potencializar, né? Nesse Respondi? caso, sim, é isso aí mesmo. Só que assim, o que acontece? Nesse caso, a gente não tinha opção, né? Não tinha como eu fazer, se fosse fazer alinhado com o rebordo, até porque ele tem uma maxila trésica, perdeu os dentes muito cedo. É um paciente, esse paciente não tem 40 anos, tá? Ele está Então, mudando a classe aí, gente? Um não, pouquinho? um pouquinho sim. Ele era prognata, né? Então é um trabalho extenso aqui, né? A gente vai fazer a parte inferior completa também, né? Então é um trabalho bem complexo, sabe? O Leandro Leite aqui agradece a sua dica de abaixar a temperatura, né? E aumentar o tempo de patamar nas fixas grandes. Ajudou muito, melhorou muito as aplicações dele. Ah, que legal que você entendeu a filosofia, né? Entendeu a ideia. Muito bacana isso. O Valdilé, eu respondi como se fosse um caso seu, mas eu entendi agora que é o caso que o Gineton está aplicando aqui, tá? Mas é a mesma situação, É. né? Estão perguntando da cerâmica Vision aqui, eu não conheço, nunca apliquei. E eu? Você não sabe convertir? Não, pior que não sei. Talvez eu até tenha na tabela, mas de cabeça eu não consigo, não. É muita coisa, né? O Fabinho está perguntando se essa massa vermelha é gengiva ou massa fluorescente. Não, é uma massa com, tem fluorescência, mas é uma massa para dar cromatização aqui na cervical. Detalhe Lab Dental está fazendo uma pergunta a seguinte. Um dentista me pediu para finalizar uma barra protocolo abraçando a gengiva, o que causou uma concavidade por dentro. Esse paciente terá problemas com o alimento entrando por dentro? Se ficou côncavo, vai ter sim. O certo seria condicionar essa gengiva, né? Ô, Ginto, agora vamos aqui, papo reto. Você já pegou casos que você teve que deixar essa concavidade, né? Que não teve como evitar. Sim. Às vezes a gente Diante desse problema, que já é um problema, o que a gente faz para deixar ele menor, vamos dizer assim? você tem que vai ter que ter um condicionamento. Não tem como não fazer um condicionamento. Vai ter que ter uma Você tem que compressão, colocar né? ela mais pressionada para que o alimento não entre ali. Exatamente. E fazer em 45 graus, né? Principalmente num caso como esse, que vai ter que fazer em 45 graus para que tenha acesso para limpeza um pouco, né? Agora, quando se trata de realmente fazer flange, né? Vamos supor, fazer flange, aí não tem condição. Aí realmente essa é uma responsabilidade clínica, né? A gente tem que orientar o nosso cliente, mas é uma responsabilidade clínica, né? Não é uma responsabilidade técnica, sabe? Nesse caso, é uma dúvida minha agora.
Eu acho que o melhor material indicado é a zircônia, né? Por causa da Exato, biocompatibilidade da zircônia ali com o tecido, né? Que exatamente, ele tem uma certa aderência, né? exatamente. Superficial, mas tem, né? Tipo assim, o Ele, tecido mole gosta da zircônia, ele dá uma grudadinha, né? ele forma o epitélio juncional, na verdade, sabe? Que é a única estrutura que consegue ter formar essa ligação é o dente mesmo, né? A Hannah disse que tinha feito um caso parecido que preocupou ela é o peso da peça. Essa aqui, por não ser pretal, ela tá bem mais leve, né? Se fosse pretal, ia o dobro o dobro do peso, sabe? Mas assim, por incrível que pareça, nunca tive reclamação por conta disso do paciente. Eu nunca nenhum paciente chegou para mim e falou, ficou muito pesada a peça, até porque ela tá bem ancorada, né? Eu acho que não, pelo menos nunca, o paciente, o dentista vai falar, ficou pesada a peça, né? Mas eu nunca tive essa reclamação. O Paulo, que é aluno seu aí do Dominando a Cerâmica, tá te dando os parabéns aí pelas dicas, né? E tá mandando você mandar o Pix, que ele vai dar uma contribuição aí para nós. Aí agora, anota ali, Paulinho, e manda lá. Vou mandar no seu privado, Paulinho. Qual que é o O Paulinho? Gênio tá Qual que é precisando. o Paulinho? Paulo, tá aqui no Instagram, Paulo Eduardo. Ele é aluno do Dominando a Cerâmica. De Ah, Brasília. tá. Então manda aí, cara. Não passe vontade, hein? Agora tem essa opção, né, de deixar o cara faz a colaboração, né? Você já viu? Vi? Até isso tem já, né? Cara, eu não consigo fazer bonitinho assim não, minha aplicação fica tudo bagunçado. Sério, cara? É, Vai ter mas que no fazer. final dá certo, é um Então, bagunçado que dá certo, tem que fazer entendeu? mais um curso, então. Acho que vou ter que fazer. O Fabinho está perguntando quantas queimas você dá, né, na estrutura dental aí nos dentes, para depois você começar a aplicar gengiva. Eu faço uma queima de dentina, que é a base, né, a estruturação dela. Aí faço uma queima de efeitos, né, que é essa aqui, e depois a gente já vem com... Nessa queima aqui eu já vou começar a aplicar uma parte da gengiva já, tá? E a partir da próxima, daí já é gengiva, esmalte, tudo, né? Já vem fechando bem o dente. Não é isso, Paulinho? Sim. Ó, o pessoal tem te elogiado bastante aqui o curso, ó. Depois você fala um pouquinho do curso. Cara, o curso Dominando Cerâmica, bicho, sério, ali tá tudo que... Da minha experiência aí da vida, né? Como técnico, tá tudo ali dentro, cara. Muita dica, né? Muita coisa que a gente aprendeu errando, né, cara? E pode evitar bastante erro, né? E a gente vai abrir agora a nossa próxima turma, dia 7 de junho, tá? Dia 7 de junho a gente vai abrir as matrículas aí para o nosso curso. Então, se você tem interesse de entrar para essa turma, né, e fazer parte aí desse pessoal que fez o curso, que realmente é transformador, né, foi um curso que, se não, olha, assim, se eu não vivesse isso que eu prego todos os dias aí, acho que eu não teria longevidade. Já fazem 9 anos, né, cara, que eu dou esse curso, né, lógico que a gente vem aprimorando, a gente vem melhorando, né, e tem sido de excelentes resultados aí para os alunos, né. Ó, detalhe aqui, falou que depois que ela começou a fazer os enceramentos e usar a muralha, melhorou muito a vida dela, né, o trabalho. A Eninha Santos está falando que mudou completamente a visão dela, o trabalho dela melhorou aí 100%. Mas isso é uma coisa até a base que a gente estava falando, né, anteriormente. O planejamento é a base, né? Se vocês, eu também fazia sem planejar, a gente já está planejando errar, como é que é a frase que você usa, né?
Se você falha em planejar, você está planejando falhar, né? Essa, né? O Paulo, essas massas que o Gino está usando, a gente vai falar de uma forma que você mesmo converta aí na Vision, tá? Primeiramente, ele usou uma massa, essa que é azul, na incisal dos dentes. Ela é uma massa opalescente e ela tem uma translucidez, ela é levemente azulada. Então, você vai buscar uma tua cerâmica, uma massa que é opalescente e que tem um efeito translúcido azulado, mas esse azulado é um azul fraco, não é azul agressivo, tá? Ali, as massazinhas que ele colocou em laranja é os mamelos, né? Ele não gosta de colocar um mamelo intenso, muito forte. É um mamelo suave, um mamelo que vai estar lá, né? Nesse caso, eu acho até que ele tá usando aqui um mamelo 1, né? É um caso de dente jovem, mas mesmo assim não pode ser agressivo, né? A massa verde que ele colocou é uma massa que dá luminosidade no dente. No caso aqui, você usou Transpa Transpa 2. Transpa 2. Então, é uma massa que vai ter um valor, né? Você vai buscar aí no seu kit de cerâmica uma massa que vai dar valor ao seu dente, que vai dar luminosidade. E essa parte rosa, essa massa rosa, ele colocou, é uma massa que chama Dentine Yellow, né? Misturado com neutral. Misturado com neutral, para não ficar tão forte. Então, ficou como se fosse um esmalte cromatizado, um esmaltezinho amarelo, vamos dizer assim, entendeu? Tem uma certa profundidade, não é uma massa orange, por exemplo, e ela pura, que vai ficar forte, não vai ter profundidade, não vai ter aquela translucidez. Aí você tem que buscar no seu kit essas massas aí. Isso aí. Pessoal, vou fazer um pouquinho de gengiva aqui, o periósteo, tá? A gente vai começar a desenhar o periósteo aqui para já poder, como tem bastante profundidade, né? Já poder preencher um pouco e diminuir a contração dessa área na próxima queima que eu vou fazer a cobertura, né? A cobertura total da gengiva, tá? Então a gente vai ter uma live amanhã. Amanhã a gente vai fazer o recobrimento. A gente vai fazer o recobrimento dessa parte aqui, tá bom? Recomendo gengiva, a gente vai fazer também o esmalte, né? Então amanhã a gente vai fazer mais uma queima, tá? O detalhe, você pode transferir esse ensinamento aí para qualquer cerâmica. O que é importante é você entender o que o seu kit de cerâmica, né, o que a sua cerâmica oferece. Na verdade, todas as marcas, elas oferecem as características que um dente natural e a gengiva tem. Então, o que você tem que fazer, estudar o teu kit de cerâmica, entender o que é um opalescente, o que é um transparente, o que é um esmalte, o que é uma massa que vai refletir, uma massa que vai dar luminosidade. E aí você vai fazendo os testes, adequando aí a intensidade dessas massas, e você reproduzir a mesma coisa que o Gíneto reproduz com essa cerâmica Ice Zircon, você vai reproduzir na tua massa, tá? E todas as cerâmicas são boas, só que cada uma tem a sua própria característica, e eu penso assim, que cada cerâmica tem pontos positivos e alguns pontos negativos. Então você tem que fazer o quê? Potencializar os pontos positivos da sua cerâmica e neutralizar os pontos negativos. Né? Por exemplo, a Noritake, muita gente fala que ela baixa valor, que ela é muito translúcida, mas dentro do seu kit cerâmico, você tem uma massa cromatizada que vai tirar essa transparência dela. Você pode fazer uma mistura. Né? E às vezes você tem massas que já não são translúcidas. Então é só você entender e aplicar da forma que você quer. Né? Às vezes você
precisa de translucidez no seu dente. Já é um ponto positivo. Assim como a Creation é bem cromatizada, dependendo do caso que você estiver fazendo, se você colocar uma massa muito cromatizada, não é legal. Mas para outro caso, isso já é uma coisa legal. Então, aí, sabendo o que a sua cerâmica te oferece, você faz qualquer tipo de trabalho. Isso aí, a gente precisa interpretar, a gente precisa entender o dente primeiro, né? O que a gente precisa no dente, opalescente, massa de reflexão, massa de absorção, massa de cromatização, entender o que a gente precisa e aí procurar na nossa cerâmica o que é o que, né? No curso eu falo muito sobre isso. Eu ensino você a interpretar a tua cerâmica, que eu acho que a grande sacada do curso é fazer, eu ensino a interpretar a tua cerâmica, eu ensino você a interpretar o teu forno, eu ensino você a interpretar a tua queima, né? É diferente de eu te passar uma receitinha pronta, né? Aquela receitinha que você vai querer usar para todo quanto é trabalho, tá? Então é bem importante a gente entender isso. Beleza, galera? Então é isso, eu vou colocar o trabalho queimar, tá? Amanhã a gente vai fazer mais uma queima nele aí, né? De repente até terminar. Vamos ver se dá tempo, tá? E vamos que vamos aí, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, obrigado aí pelo Paulinho, né, cara? Paulinho é um cara sensacional, né? É um cara que sempre está aí à disposição, sempre dá aula, sempre compartilha conhecimento, e eu vejo que tem prazer em compartilhar o que sabe, né, cara? Eu acho que é isso que faz você ser abençoado, né? Beleza, galera? Um abração para vocês aí. Tchau, tchau.